Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série sobre uma visão panorâmica de cada um dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. E nós vamos seguir uma ordem cronológica, uma ordem pela qual os estudiosos acham que os livros foram escritos. Então, de acordo com essa ordem, um dos primeiros livros a ser escritos no Novo Testamento foi a Carta de Tiago. Isso mesmo. Então assista esse vídeo até o final e com certeza você vai aprender coisas tremendas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonada por Jesus e pela sua palavra. Também não esqueça de ativar as notificações, que é o sininho, marque a opção todas, para que você possa estar sendo avisado quando nós postarmos novos vídeos aqui no canal. Ok? Então vamos aprender um pouco mais. Olá, eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. E no vídeo de hoje, como eu já falei, nós vamos estar dando continuidade à nossa série de estudos panorâmicos sobre os 27 livros que compõem o Novo Testamento. E nós vamos seguir uma ordem cronológica de acordo com os estudiosos pela qual foram escritos. Então nós vamos começar pela Carta de Tiago. Isso mesmo, Tiago foi, segundo os estudiosos, a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento. E nós vamos fazer essa série mostrando de uma forma panorâmica hoje o livro de Tiago, respondendo a 4 perguntas. Primeira pergunta: em que data foi escrito a carta de Tiago? Segundo os estudiosos, foi a primeira carta a ser escrita entre o ano 45 e 49 depois de Cristo. E a segunda pergunta: afinal de contas, quem é esse Tiago? Bom, naquela época, 2 Tiagos se destacaram. O primeiro Tiago, lógico, Tiago apóstolo, que fazia parte daquele trio que andava muito junto com Jesus. Como nós já sabemos, Pedro, Tiago e João eram os 3 mais chegados dele. Por sinal, Tiago esteve presente nos momentos mais cruciais e também nos momentos de maiores sinais de Jesus, como a ressurreição da filha de Jairo, como o Getsêmani. Então, nesses momentos, Tiago esteve presente. Então, será que foi esse Tiago que escreveu essa carta? Bom, segundo a tradição e segundo os estudiosos, seria difícil ter sido esse Tiago. Por quê, pastor? Porque esse Tiago, segundo a história, ele foi morto entre o ano 40 e 42. Isso, ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, a ser morto. Então, se ele foi morto entre o ano 40 e 42 e a carta foi escrita entre o ano 45 e 49, então provavelmente não foi esse Tiago que escreveu. Então, afinal de contas, que Tiago foi que escreveu essa primeira carta? Bom, segundo a tradição e segundo aquilo que os estudiosos falam, foi Tiago, irmão de Jesus. O quê? Você não sabia que Jesus tinha irmãos? Pois é, mas Jesus tinha irmãos. Leia comigo Mateus capítulo 13, verso 55. Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, fica bem claro, bem notório que Jesus teve irmãos. Então, será que foi esse Tiago que escreveu? Bom, mas tem uma outra questão aqui. A família de Jesus, principalmente os irmãos de Jesus, não acreditavam que ele era o Messias. Não acreditavam que ele era o Filho de Deus. É verdade. Leia comigo em João capítulo 7, verso 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, olha só, como poderia ser Tiago irmão de Jesus se ele não cria que Jesus era o Filho de Deus? Bom, mas segundo os estudiosos, segundo a tradição, o que aconteceu foi que depois da ressurreição, aonde Jesus aparece para mais de 500 pessoas, uma dessas pessoas a qual Jesus apareceu foi Tiago, o seu irmão. Olha só o que a Bíblia nos mostra em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 5 ao verso 7. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por
Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então, segundo os estudiosos, o que pode ter acontecido é que depois da ressurreição, quando Jesus aparece para mais de 500 pessoas, inclusive Tiago, nesse momento Tiago se converteu. Tiago passou a acreditar que realmente o seu irmão Jesus era o Filho de Deus. Então é por essas evidências que acreditam que essa carta pode ter sido escrita por Tiago, irmão de Jesus. Você já prestou atenção como é que começa a carta de Tiago? Acompanhe comigo capítulo 1, verso 1, a parte A. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, daquele que era incrédulo, passou a ser um cristão. E a Bíblia nos mostra, não tem tempo de eu mostrar isso tudo hoje, mas a Bíblia nos mostra que esse Tiago se tornou uma grande coluna na igreja primitiva, ok? Respondendo agora a nossa terceira pergunta, para quem Tiago escreveu essa carta? Quem eram os seus destinatários? Se você continuar lendo Tiago capítulo 1, verso 1, agora na parte B, diz assim, as 12 tribos que se encontram dispersos, saudações. Então, Tiago escreveu para cristãos novos convertidos que provavelmente não moravam em Jerusalém, moravam em outras cidades próximas de Jerusalém. Mas como aconteceu isso? Bom, segundo os estudiosos, no ano 33, no ano em que Jesus morreu e ressuscitou e que teve o Pentecostes, aonde aquelas 120 pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, você lembra que Pedro saiu de lá cheio do poder e começou a pregar? E a Bíblia nos informa que 3.000 pessoas aceitaram Jesus de uma só vez e daquele dia em diante multidão de pessoas começaram a se converter. Pois é, como aquilo era uma festa dos judeus, muitos judeus vieram a Jerusalém para participar dessa festa. Judeus que vieram de outras cidades que ficavam próximo de Jerusalém. E depois da festa, provavelmente eles voltaram para as suas cidades. Então eram judeus, provavelmente recém-convertidos, não deveriam nem ter ainda talvez 10 anos de crente, porque se isso aconteceu do ano 33 e essa carta foi escrita no ano 45, então eles estavam ali pelos seus 10, 11 anos de cristão. Então esses cristãos, chamados segundo Tiago, que eram das 12 tribos que se encontravam dispersos, que se encontravam na dispersão, espalhadas aos redores de Jerusalém. Então é para essas pessoas a qual Tiago direciona essa carta, ok? Quarta pergunta, qual o propósito desta carta? Bom, o propósito dessa carta eram praticamente dois. Primeiro, ajudar os crentes a enfrentar as dificuldades da vida, porque eles estavam vivendo dias bem difíceis e muitas perguntas existiam. Na verdade, eles eram judeus convertidos ao cristianismo, então eles ainda carregavam uma carga muito forte do judaísmo. Segundo, é ajudar a vencer a imaturidade e a incoerência entre crença e tradição. Então, Tiago tentou ajudar. Então entenda isso aqui, Deus não promete uma viagem tranquila, mas uma chegada certa. Então esses cristãos precisavam entender isso. Eles não estavam entendendo por que estavam passando por tantas dificuldades. E Tiago precisou escrever essa carta com o intuito de tentar ajudar. E Tiago vai mostrar coisas preciosas. Eu até lhe aconselho, depois que você assistir esse vídeo, tire um tempo na sua casa, leia a carta de Tiago. É uma carta muito atual, uma carta muito contemporânea. Tem apenas 5 capítulos e você em um tiro só vai ler tudo e você vai se deparar com coisas preciosas. Eu vou dar um pequeno resumo aqui. Tiago trata de assuntos muito atuais hoje. O primeiro assunto que Tiago trata é sobre a prática da palavra. É você viver aquilo que você prega. Se você ler o capítulo 1, verso 22, você vai entender isso. Uma outra coisa que Tiago trata é sobre a acepção de pessoas. Isso mesmo, naquela época estava acontecendo a acepção de pessoas entre os cristãos, entre esses irmãos a qual Tiago precisou escrever essa carta. Leia lá em capítulo 2, verso 9, que você vai entender isso que eu estou falando. Sabe o que estava acontecendo também? Sobre a fé sem obras. Isso.
Você precisa entender que a fé ela é acompanhada por obras. Entenda, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. E isso estava dando uma certa confusão. Por isso Tiago precisou escrever essa carta. Leia lá em capítulo 2, verso 18, que você vai entender o que eu estou falando. Uma outra coisa a qual Tiago vai tratar com esses irmãos é sobre os pecados da língua e o dever de refreá-la. Isso mesmo. Então observe o que estava acontecendo. Então Tiago precisou escrever para ajudar os irmãos a controlar a língua. Uma outra coisa muito importante é sobre a origem das contendas. Isso. E um outro item que Tiago trata nessa carta é sobre que Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Isso mesmo. Deus condena isso. Quando você adquire os seus bens de uma forma ilícita e quando você administra os bens de uma forma mal, Deus também não se agrada disso e Tiago vai tratar disso aqui. Ok? Então eu espero que você esteja gostando desse estudo. Lembra, isso aqui é um estudo panorâmico, apenas uma visão bem rápida acerca daquilo que a carta está tratando. Para que você possa estudar de uma forma mais aprofundada, eu lhe aconselho a você ler o livro de Tiago. E se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, isso ajuda muito a consolidar cada vez mais o nosso canal aqui no YouTube. Também coloca aqui nos comentários o que você achou. Eu vou ler todos os seus comentários e com certeza vou estar respondendo também. E outra coisa, compartilha esse link com todos aqueles que você sabe que são apaixonados pela palavra de Deus e pela obra de Jesus Cristo. E a minha oração é que Deus te abençoe e te guarde e que praga nenhuma chegue na sua casa. E nos vemos novamente no próximo vídeo. Fui!